Muito bem, estamos retornando para as nossas lives, né? Combatendo o corona crise com realismo e otimismo. E a gente está um pouco barbudo, cabeludo, faz parte dessa quarentena, né? Mas olha só, uma das formas que eu encontrei de ajudar os líderes e os empresários, os profissionais que estão buscando alta performance, é trazer conteúdos sobre liderança, conteúdos sobre home office, conteúdos inéditos aí que eu nunca trouxe, por exemplo, sobre delivery, como liderar, como contratar, como montar uma equipe de delivery, e a importância que isso vai fazer, o impacto disso no seu negócio e na sua empresa. Então eu quero retornar às lives aqui hoje falando sobre quais são os erros mais comuns que os líderes estão cometendo ao liderar em home office. Né? Os líderes eles cometem esses erros naturalmente e mais do que nunca eles estão cometendo agora. Né? Então se você tá, Lohane, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem aí? Digita um aí se você tá me ouvindo, se o áudio tá bacana. Seja bem-vindo aí, Ricardo, seja bem-vindo, Larissa, bem-vinda, Larissa. Se vocês estão me ouvindo, pessoal, só para fazer um teste aqui, digita um aí na live para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, para saber se está tudo certo, tá? Então, olha só, pessoal, eu estou preparando também uma novidade, tá? Já está lá no link da minha bio. Opa, obrigado, Lohane, obrigado. Opa, Rafael, seja bem-vindo, mestre. Já está lá no link da minha bio. O link já está lá na descrição da minha bio, o link de inscrição para um treinamento gratuito e online que eu vou fazer, um treinamento muito completo sobre como liderar equipes de home office, tá? Então eu vou falar disso no final, mas antes eu quero falar para você aqui quais são os 3 grandes erros, os erros mais comuns que os líderes estão cometendo agora. Primeiro erro, pessoal, primeiro erro, tá? A gente sabe que atualmente as empresas, algumas empresas, elas estão com a sua operação parada. Elas foram forçadas pelas circunstâncias, por esse momento que a gente está vivendo, a parar a operação. Se você está nesse grupo, né, de empresários, de líderes, que a sua empresa não está conseguindo operar, urgentemente você precisa afiar o seu machado, você precisa organizar a casa, você precisa fazer uma série de ações que eu falei em lives anteriores, né, para organizar a casa e talvez reinventar o seu negócio, tá? Agora, se você, assim como milhares de empresas, da noite para o dia precisou adaptar o seu negócio através do home office, então essa live é especificamente para você. E quais são, nessa transição muito rápida, quais são os erros que os líderes estão cometendo? Primeiro erro, não deixar claro para o seu colaborador quais são as entregas que esse colaborador precisa entregar. Quais são os resultados que esse colaborador precisa entregar. Gente, e aqui vale muito a lei do Pareto, né? O que é a lei do Pareto? 80% dos seus resultados, eles estão em 20% das coisas que você faz. Você precisa concentrar os seus colaboradores, concentrar a sua gestão, concentrar a sua equipe naquilo que é mais importante. 20% das coisas que você faz que são as coisas mais importantes da sua empresa. E por incrível que pareça, são nesses 20% de coisas que está 80% dos seus resultados. Né? Então, a primeira dica que eu te dou é use a lei de Pareto ao seu favor. E olha só, deixe claro qual é o resultado-chave. Seja bem-vinda, Érica, seja bem-vinda, Bruna. Qual é o resultado-chave que o seu colaborador precisa entregar? Né? Esse resultado, eu chamo ele de resultado-chave da função. Pensa na seguinte cena, se eu pegar o telefone e ligar para os seus colaboradores, né? Pegar o telefone e ligar aí para sua equipe. E eu fazer a seguinte pergunta, tá? Eu fazer a seguinte pergunta para o seu colaborador. Falar assim, João, tudo bem? Na sua opinião, João, o que você é pago para fazer? Né? O seu salário ele é pago para dar qual resultado? Essa é a primeira pergunta que ele tem que ter muita clareza para responder. E não é responder de uma forma longa, enrolada, dando volta, não. Ele tem que estar claro na cabeça do João, o seu colaborador, qual é o principal resultado que ele tem que gerar. Tem que estar claro, assim, quais são as tarefas que ele tem que cumprir, quais são as entregas que ele tem que dar. Outra pergunta que eu faria para o seu colaborador, né, eu perguntaria o seguinte: ô João, como que você está medindo a sua própria performance?
João, como que você consegue mensurar se você está performando bem ou não? Se o João gaguejar para responder essas perguntas, opa, tem falha na comunicação entre líder e liderado. Opa, não está claro qual é a principal entrega que o João tem que entregar para a empresa. Gente, isso é muito comum. Eu vou nas empresas ministrar treinamento, eu vou nas empresas fazer consultoria e às vezes o colaborador está por aqui de tarefa, está sobrecarregado, né? E a gente vai investigar a rotina dele, ele está fazendo um monte de coisa que ou era eliminável, rotinas que não servem para nada, ou era delegável, de repente aquilo que ele está fazendo, né, ele podia delegar lá para um estagiário, né, ele poderia organizar isso dentro da empresa, que de alguma forma ele se tornasse mais produtivo, né, ou simplesmente ele está fazendo aquilo sem propósito nenhum. Então, você líder, o primeiro erro que você não pode cometer é não deixar que o seu colaborador entenda perfeitamente qual é a entrega que ele tem que fazer. Você tem que dar clareza para o seu colaborador. Esse é papel seu, do líder, tá? E aí, se eu ligar para ele, ele tem que responder isso com muita clareza, né? Então, você, líder, precisa se certificar que está muito claro. E olha, outro erro que eu não listei aqui, mas é um erro que está dentro desse primeiro erro aí de não dar clareza. Na cabeça do líder, muitas vezes, o líder pensa assim, mas é óbvio que o meu liderado sabe disso. Gente, o óbvio para você nem sempre é óbvio para outra pessoa. O óbvio, ele precisa ser dito. Muitas vezes, por ser óbvio, o líder não fala, mas o problema é que o óbvio é só na cabeça do líder. E para o liderado aquilo não era óbvio, né? Então, diga o óbvio. Fale para o seu liderado o que ele precisa fazer, beleza? Então, erro número 1, não deixar claro para o colaborador qual é o RCF, qual é o resultado-chave da função. Seja bem-vindo, Rômulo, seja bem-vindo, pessoal. Se vocês estão curtindo aí, vai dando um joinha, tá? Se você conhece algum líder que está liderando em home office, clica aí no aviãozinho de papel, no desenho aí do aviãozinho e mande essa live para alguém, né, para que mais pessoas possam ver se eles estão cometendo esses erros ou não. Primeiro erro, não deixar claro para o seu colaborador quais são as entregas, quais são as tarefas prioritárias e quais são os resultados que o seu colaborador precisa entregar. Beleza? E claro, gente, dependendo do nível de maturidade, né, eu explico isso muito nos treinamentos, que existem 4 níveis de maturidade do seu liderado, e eu não vou aprofundar aqui sobre o nível de maturidade, porque eu vou falar sobre esses níveis de maturidade no treinamento gratuito, né, que eu vou fazer treinamento como liderar equipes de home office. Então, se você quer aprender de forma profunda sobre técnicas e estratégias para gerar resultado, mesmo liderando à distância, vai no link lá, depois dessa live aqui, não sai agora não, vai lá, depois da live você entra lá na descrição do meu perfil e faz o seu cadastro lá no link, tá, para o treinamento gratuito e online. Bom, pessoal, então assim, ó, dependendo do nível de maturidade do seu colaborador, você precisa se certificar também se você ensinou para o seu colaborador o passo a passo do processo. Gente, processo é uma receita de bolo, né? Se você quer aquele bolo feito da forma como você faria, obrigatoriamente você, líder, você precisa escrever o processo. O problema é que os líderes, eles cobram do liderado, né, um resultado tão bom quanto se fosse o próprio líder que estivesse fazendo, mas ele não ensina o passo a passo. Será que você está cometendo esse erro? Será que você está exigindo do seu liderado um resultado tão bom quanto se fosse você fazendo, mas você não está entregando a receita do bolo? Então se certifique que você tem um processo, se certifique que você tem um procedimento. E se você não tem, esse é o melhor momento de você escrever o seu processo, o seu procedimento. Porque quando você escreve, deixa claro passo a passo de como fazer, gente, tem que estar escrito de uma forma que qualquer pessoa, por mais simples que seja essa pessoa, que ela pegue esse passo a passo e ela consiga executar. Se você é um bom líder, né, se você é um líder atencioso no passo a passo, você já fez isso. Se você ainda não fez, está na hora de fazer. Escreva o seu passo a passo, escreva o seu processo, beleza? E não cometa o erro número 1. Qual é o erro número 1? Não deixar claro para o seu colaborador os seus resultados, as suas tarefas prioritárias, tá? Seja bem-vindo a todos aí que estão participando da live. Se você está curtindo, clica aí no joinha, coração, manda o aviãozinho lá para o seu amigo que é líder de home office. Qual é o erro número 2? Erro número 2, que você não pode cometer ao gerenciar uma equipe de home office.
O erro número 2 é você pensar da seguinte forma: poxa, eu lidero todo mundo da mesma forma, né? Eu trato todo mundo igual, eu reconheço todo mundo do mesmo jeito, e João dá resultado e Maria não dá. Gente, se você trata todo mundo igual, esse é seu erro. Existem 8 estilos diferentes de liderança, existem 8 formas diferentes para você liderar as pessoas. E as pessoas, elas têm uma coisa que talvez você não saiba nem que existe. As pessoas, elas se sentem valorizadas e reconhecidas de maneira diferente. Eu fiz treinamento numa empresa onde existia um conflito entre 2 gerentes. E esses 2 gerentes, eles brigavam muito, né? E olha só que interessante, o diretor percebeu isso. E assim, eles eram pares e eles precisavam trabalhar em equipe, eles precisavam dar o exemplo do trabalho em equipe, mas eles não conseguiam se entender. Por quê? Porque a linguagem de valorização deles era diferente. Um se sentia valorizado e reconhecido de uma forma, e o outro se sentia valorizado e reconhecido de uma outra forma. Isso a gente chama de linguagem de valorização. E talvez, líder, você está cometendo esse erro com a sua equipe. Talvez o João, ele se sente valorizado de um jeito e a Maria se sente valorizada de outro. O problema é que você só sabe reconhecer de uma única forma. E sabe qual é o grande erro dos líderes? Achar que um simples elogio é valorizar a sua equipe. Elogio é importante, mas não é a única forma de você fazer com que a pessoa se sinta valorizada. Você já percebeu até mesmo nos seus relacionamentos? Gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Se você está curtindo, dá um curtir aí, manda um joinha, manda um número 1, né? Se você está concordando comigo, porque eu quero eu quero saber se o que eu estou falando está fazendo sentido para você. Até mesmo nos seus relacionamentos pessoais. Algumas pessoas, elas se sentem muito valorizadas através de palavras. Outras pessoas, elas se sentem valorizadas de uma outra forma. Talvez um tempo de qualidade, uma boa conversa, um tempo gasto ali, né? O Walt Disney chamava isso de minutos de qualidade. Será que você está tendo minutos de qualidade com a sua equipe? Então, o erro número 2 é você liderar e reconhecer a sua equipe da mesma forma. Tratar todo mundo igual. Se você está tratando todo mundo do mesmo jeito, né, você está errando. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E aí, preste atenção se não é esse erro que está prejudicando os seus resultados. Beleza? Eu vou falar disso de forma muito profunda no treinamento gratuito que eu vou fazer sobre como liderar equipes de home office, tá? Agora, erro número 3. Erro número 3. Talvez o seu erro está sendo colocar a pessoa certa na função errada. Existem perfis diferentes de pessoas, né? E algumas pessoas, elas dão muito certo no atendimento ao cliente. Outras pessoas, elas vão dar muito certo aonde ela precisa de muita concentração. Talvez na produção, talvez lá nas planilhas financeiras, talvez na conciliação, né, das suas contas lá financeiras e contábeis, talvez na auditoria, talvez no suporte ao cliente. Talvez no relacionamento com o fornecedor, no compras, na negociação. O fato é que as pessoas, elas são diferentes. E se você não entender, pelo menos um pouquinho, de como identificar essas habilidades e competências do seu colaborador, você pode estar cometendo um erro grave de colocar a pessoa certa para a sua empresa na função errada. E se isso acontecer, se o seu colaborador estiver desalinhado, as competências naturais do seu colaborador estiverem desalinhadas com a função que você colocou aquela pessoa, o resultado dele vai estar ruim. E talvez você vai estar pensando assim, poxa, fulano de tal não está entregando, eu acho que eu vou desistir de fulano de tal. E esse é um erro grotesco, porque talvez se você apenas mudar a rotina, mudar esse colaborador de lugar, mudar ele de função, você consegue utilizar as habilidades naturais do seu colaborador e o resultado dele que estava baixo, de repente passa a ser extraordinário. Você precisa de uma engenharia de equipe, né? Esse é o termo técnico que eu como especialista em desenvolvimento de líderes e equipes utilizo. Engenharia de equipe. Talvez a sua engenharia de equipe está errada. Talvez você montou a equipe de qualquer forma. E aí você está tendo pessoas legais, boas, excelentes dentro da empresa, mas numa função errada. Gente, fez sentido esses 3 erros? Erro número 1. Não deixar claro para o seu colaborador
qual é a principal entrega, qual é a principal tarefa, qual é a rotina ideal que ele tem que executar. Não deixar claro como que ele pode mensurar a própria performance. Não ter clareza de como medir se o seu colaborador está entregando ou não está entregando. Utilizar o Pareto ou não utilizar. O seu erro é não utilizar o Pareto, né? Quais são os 20% de tarefas e funções, né, de atividades que vão gerar 80% do seu resultado? Essa é a pergunta que você tem que fazer como líder. Segundo erro, liderar, reconhecer e gerenciar todo mundo do mesmo jeito. As pessoas são diferentes, existem estilos diferentes de liderança e você precisa saber navegar sobre esses estilos, né? E ir mudando o seu estilo de acordo com o nível de maturidade do seu colaborador. Terceiro erro, colocar a pessoa certa na atividade, na tarefa, na função errada. Você precisa fazer uma engenharia da sua equipe. Talvez algumas pessoas aí da sua empresa, elas vão funcionar muito bem em home office. Talvez não. Você precisa descobrir isso. Esses são os 3 erros mais comuns que os líderes estão cometendo em épocas de home office, né? Se essa live te ajudou, pode ajudar também um amigo seu que é líder. Envie essa live no aviãozinho para alguém. Se você curtiu, coloque aí um joinha, né? Coloque aí um comentário do que você gostou. E se você tem uma dúvida, pergunte aí na caixinha de perguntas ou faça um comentário que eu quero te ajudar. Bom, pessoal, se você curtiu essa live, eu tenho um convite para a gente participar juntos, onde eu e você estaremos juntos, aí sim, num conteúdo denso, num conteúdo que vai realmente ensinar um passo a passo para você aumentar em até 22% a produtividade. Ô, Ted, seja bem-vindo, uma honra ter você aqui. Né? Um passo a passo para você aumentar em até 22% a produtividade da sua equipe. Eu vou ensinar para você nesse treinamento gratuito o passo a passo, tá? Para você, o que você tem que fazer passo a passo para você gerar engajamento, para você aumentar a produtividade, para você atingir ainda mais resultados, mesmo liderando à distância. Esse é um treinamento online gratuito que eu vou fazer ao vivo, eu e você, ao vivo, né, onde eu vou ensinar para você o que eu ensino em grandes empresas aqui em Belo Horizonte, como a Copasa, né, a nossa companhia de saneamento básico, como a Tambasa, como a indústria Tigre, tubos e conexões. Esse é o mesmo treinamento que eu faço em grandes empresas, eu vou fazer para você de forma online e gratuita. Como liderar equipes de home office, tá? O que você tem que fazer para fazer sua inscrição? É gratuito e é online. Vai lá na descrição do meu perfil, clica lá no link que está lá e faz a sua inscrição. Quando que vai ser, Rodrigo? Vai ser na próxima terça-feira, dia 14, ou seja, daqui exatamente uma semana. Dá tempo para você se organizar aí. Vai ser às 19h30, tá? 19h30, terça-feira, dia 14. Então, se você curtiu essa live, envie para os amigos. Se você gostou do tema, né? Se para você liderar à distância, liderar equipes de home office é um tema importante agora, eu quero te convidar para participar desse treinamento gratuito e online. Beleza? Seja bem-vinda, Rô. Então, assim, pessoal, obrigado aí pela presença na live e eu espero você nesse treinamento gratuito. Como liderar equipes de home office. O passo a passo para você aumentar em até 22% a produtividade da sua equipe, melhorar o engajamento e a motivação do seu time. Beleza? Obrigado pela presença e olha, te espero aí nesse treinamento gratuito, tá bom? Eu vou postar lá no meu feed sobre essa live e se você curtiu, vai lá, faz um comentário sobre o que você aprendeu aqui nessa live de hoje. Beleza, pessoal? Grande abraço, obrigado e te vejo aí amanhã na live de amanhã. Valeu!